Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio. Bem-vindos ao podcast Games RS da AD Jogos. Um podcast que está surgindo, essa primeira edição está surgindo para contar um pouco da história do mercado de produção de jogos gaúchos e da criação da AD Jogos. Aí eu te pergunto, o que é AD Jogos? A gente vai responder isso logo logo. Eu sou Lucas Figueiredo, eu sou produtor de áudio, Project Manager dentro da Radioativa Game Sounds, e eu tô comigo com esse rapaz aqui. Quem é você? Quem sou eu? Sou Kratos, não. Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Meu nome é André Pazzi, eu sou professor aqui da PUC e também acompanho toda a trajetória dos jogos aqui feitos no Rio Grande do Sul. E assim como o Lucas, a gente brinca que o nosso mote nessas sessões do podcast é contar um pouco e mostrar como que o estado do Rio Grande do Sul virou um dos principais polos desenvolvedores de jogos do Brasil. A gente pode até dizer da América Latina, se a gente parar para pensar no caso. Só que essa tarefa, ela é, como é que é? Chico Buarque triste, Chico Buarque feliz. Essa é uma tarefa legal, mas ela não é uma tarefa fácil, porque essa é uma tarefa que, como você vai acompanhar nos próximos episódios, ela é uma tarefa que ela tem muita história oral, né, Lucas? A gente vai ter que ouvir muita gente para como é que a gente vai tirar da cabeça das pessoas e planificar e colocar no papel uma ordem como que o setor foi se desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho, então, que para começar isso tudo, vale a pena a gente explicar o que é AD Jogos e por que a gente teve a ideia de ter esse projeto, sabe? Da onde surgiu a ideia de ter esse projeto, tá? A AD Jogos é a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio Grande do Sul, tá? A gente, durante esse projeto, já faz um tempo que a gente vem pensando que seria interessante a gente traçar uma linha do tempo e contar um pouco do que levou à criação da AD Jogos, o que levou à criação desse movimento. E nisso surgiu a ideia de se ter um podcast trazendo pessoas, contando o antes da AD Jogos, trazendo pessoas que foram importantíssimas para a criação do mercado, que fomentaram a produção de jogos dentro do Estado, que culminou depois na criação da AD Jogos. Certo? É isso, e eu depois vou fazer uma outra pergunta mais adiante para o Lucas, mas assim, a AD Jogos, ela nasce em 2012, ela vai nascer nesse período de década, mas no Rio Grande do Sul a gente tem jogos produzidos desde 97. Na verdade, se a gente contar a demo do Guimo, que é o embrião da história, isso vai estar em 95, mas o lançamento de fato é 97. E então, assim, durante 2 décadas, quase por assim dizer, você teve uma indústria que foi criando coisas. Só que, né, Lucas, faltava essa coisa de a gente estava comentando até antes do programa por conta de outra situação. E foi um momento onde todos os desenvolvedores se olham e dizem assim, não, a gente precisa jogar junto, porque se a gente jogar junto, um ajuda o outro, um passa ajuda para o outro, nós andamos em bloco. Dá para dizer que esse movimento de andar em bloco, todas as empresas juntas do Rio Grande do Sul, ele vai influenciar outros pelo Brasil? Certamente. Inclusive, essa parceria entre as empresas, que, enfim, vai ser muito difícil não falar depois, não falar ao longo desse programa na criação na AD Jogos em si, mas a AD Jogos ela serve inclusive como modelo para as outras associações regionais no país. Então, isso espelha as outras empresas no país, elas acabam tendo esse senso de colaboração também, muito espelhado no que a gente trouxe, né?
E deixa eu aproveitar isso que tu falou e te perguntar uma coisa. Às vezes o público que está em casa, o público que está baixando um jogo no mobile, o público que está jogando um jogo no console, ele não entende a importância disso. Mas é sempre legal falar que você precisa como é que pode dizer assim? Você precisa de não só desenvolvedores criativos, mas devs que tenham um skill que consigam jogar a burocracia para eu criar o jogo, para eu registrar, para eu publicar, para eu divulgar. E qual que é o impacto disso que a gente vê em 10 anos, um pouco mais de uma década e meia de AD Jogos? Você já começa a ver as pessoas reconhecendo o jogo gaúcho, entendendo que tem um jogo feito no Rio Grande do Sul? Eu acho que sim. Até faz relativamente pouco tempo, eu gosto de dizer, até vamos deixar um pouco mais leve esse papo, assim, eu gosto de dizer que eu sou meio que um bicão na área. Porque eu passei a integrar, a fazer parte do sistema da AD Jogos, de estar inserido nesse meio mesmo, a partir de 2022, faz pouco tempo. Apesar de dentro da Radioativa trabalhar com localização de jogos desde 2017, 2017 não, desde 2010. Meu Deus do céu, tá velho, né? Tá velho essa coisa. A idade chega uma hora. A idade chega. Eu comecei a acompanhar isso mais perto desde 2022. E sim, tu vê nitidamente um interesse maior do público mesmo, que joga nessa questão do tipo assim, pô, são jogos gaúchos. Tu tem empresas aqui que, enfim, explodiram mundialmente, falaremos isso no futuro, e que o jogo gaúcho, a produção gaúcha de jogos, ela está sendo cada vez mais reconhecida, não só pelos jogadores do estado, mas do país, e da América Latina e do mundo mesmo, né? Então, sim, tu repara isso, tu repara que as pessoas estão começando a entender melhor o que é o mercado de jogos do Rio Grande do Sul. E isso é legal, porque daí a gente também tem categoria de base. Novas pessoas querendo trabalhar e assim que a gente vai formando talentos, por assim dizer. Vem nessa. Eu ia te fazer uma pergunta, Lucas. Eu te cantei essa antes de vai começar o programa. Não, mas tem que ser legal. Qual foi a primeira vez que tu lembrou e disse assim, esse jogo foi feito no Rio Grande do Sul? Cara, o meu primeiro contato real, assim, com tipo, saber esse jogo é produção gaúcha e eu tive a felicidade de trabalhar também na produção desse jogo, foi o Horizon Chase Turbo. Jogo de corrida. Jogo de corrida da Aquiles. E poxa, ali foi um momento em que realmente a minha cabeça ela fez um... Porque ali foi um momento que eu consegui ver assim, puxa, tem produção de coisas... Da pé, tem produção de coisas muito boas aqui. E ali foi um momento em que eu, tipo... eu estava passando por algumas coisas da minha vida. Eu venho durante 10 anos da minha vida, eu fui servidor público, assistente administrativo. E ali foi um momento também que eu fui vendo assim, cara, não é para mim esse serviço administrativo. Não é para mim isso. Eu gosto da produção, de estar produzindo música, de estar produzindo efeitinho de som. A gente trabalhou muito com sound effects nisso. E tem um mercado aqui muito massa e que a gente precisa explorar mais isso. E eu preciso estar inserido nisso. Então, foi um momento que abriu minha cabeça e eu tomei essa decisão. Mudou minha vida nesse sentido, saca? É muito louco parar pra pensar nisso. E tu? Tu tá desde o início nisso? Conta um pouco desse teu envolvimento. Na verdade, o meu envolvimento é um envolvimento maior, porque assim, eu já diversos chapéus ao longo da história. Talvez o chapéu principal, são 2 chapéus, o chapéu de jornalista e o chapéu de pesquisador. O chapéu de jornalista de fazer algumas matérias lá atrás, o chapéu de jornalista que durante 2 anos eu escrevi uma coluna de jogos para 0 Hora, semanal. Eu brinco, foi uma coluna que nós deixamos o caderno de informática e fomos para o caderno de cultura, que para mim é muito orgulho de você ajudar que as pessoas entendam que o jogo é um produto cultural, não é uma coisa da área de informática.
Mas o chapéu que eu gosto mais, eu brinco assim, é o chapéu de Indiana Jones, a coisa, de ir atrás e tentar reentender essa história. Porque ela é uma história que ela é muito importante, é uma história que quando você viaja, você entra em contato com outras pessoas, outros lugares do mundo têm a sua história. Tem um exemplo que para mim talvez seja o exemplo mais, não digo parecido com o nosso, mas, por exemplo, quando a gente vê lá, como é que é, CD Projekt Red com The Witcher, na Polônia. Tem a Polônia, tem uma indústria de jogos. É uma indústria que ela passou pelas mesmas coisas que, como é que é, barreiras fechadas de leste europeu, dificuldade para conseguir, uma alta pirataria, que ela foi, no momento, se profissionalizando, por assim dizer. Então, meu interesse vem muito de lá atrás, do passado, e de tentar achar formas de colocar essa história para o público. Porque daí, quando... Aí vamos para o terceiro chapéu. Quando é o chapéu de professor, às vezes você encontra alunos que querem fazer o jogo, que querem ir para a indústria, mas eles não conhecem o que teve por trás. Então, acho que é um pouco também dessa coisa de, olha, da PEC. Então, assim, eu brinco que é meu... eu adoro estar procurando coisas do tipo, olhar uma emulação, olhar alguma coisa, tirar coisas que, tipo assim, tirar o pó de algumas coisas. E o que é interessante, que a gente vai ser boa parte da nossa jornada nessa temporada do podcast, é muito de olhar para esse material e dizer assim, poxa, quando você olha para o Gimo, quando você olha para os jogos do pessoal da Invent4, o Hades 2, e é interessante como também você diz assim, poxa, tem pessoas que já faziam jogos legais aqui, e, claro, também apela para o fator nostalgia da gente, tipo, quando a gente dá uma viajada no tempo e olha e diz, o Gimo, isso aqui é a época do jogo de ação. O Hades 2, isso aqui é a época de FPS. Você claramente vai vendo. E aí, nisso que talvez esteja um das grandes coisas legais de pesquisar, que você começa também a olhar e encontrar padrões na indústria. De você olhar, foi feito isso aqui, talvez pode ir para cá, a gente está com uma cara X de indústria. Então, eu brinco assim que, na verdade, eu sou muito mais uma pessoa que está atrás de olhar. Só que eu tenho uma grande tristeza quando a gente pesquisa jogo. Porque nós vamos conversar com os guris da South Logic, não Rockhead. Como é que é, Lucas? Nós teremos uma licença poética nossa aqui. Nós vamos chamar pelos nomes originais. Boa. Perdão, algumas vezes vamos falar pelos nomes originais do pessoal. Mas é interessante porque, assim, talvez o primeiro jogo feito no Rio Grande do Sul a gente nunca vai conseguir localizar. Ou vai ser muito complicado de localizar, porque como é que é hoje no mundo nuvem, mobile, que é outra coisa. Tempos atrás um aluno me perguntou na aula, mas como é que vocês faziam lá atrás, nos anos 80, nos anos 90, para aprender? Eu falei, olha, você comprava um livro e comprava uma revista. E ainda digitava todo o jogo, gravava na fita cassete, ou senão, quando você desligava o micro, evaporava, já era. Então, assim, talvez o primeiro, e por isso que eu brinco, talvez uma das minhas tristezas, entre aspas, é que talvez o primeiro código de jogo publicado, porque era o que se tinha possível de publicar na época, foi algum jogo numa, sei lá, CPU micro, CPU MSX, microsistemas. Está em alguma revista lá de 84, que deve ter algum desenvolvedor que, se bobear, é professor aqui hoje, que mandou um programa que fez e a revista publicou. Então tem um trabalho todo de, agora, uma outra etapa de ir atrás nas revistas e olhar. Mas é muito esse trabalho de reconstruir e mostrar. E eu acho que com a internet ajudou a espalhar mais as coisas, mas talvez a gente tenha um mundo que ele é muito fracionado hoje. Ele é um mundo diferente de, por exemplo, feiras de informática que tinham na PUC na década de 90, quando você vinha assinar o provedor de internet. Coisas que ficaram presas no passado. Então, esse trabalho agora do podcast é também ordenar isso um pouco, porque isso é uma coisa que a gente gosta de lembrar, assim, tem muitos jogos que a gente não consegue nem mais jogar. E que verdade. E que são jogos legais pra caramba. Mas a gente tem algumas surpresas preparadas no forno, como é que é? A gente tem uma caminhada preparada com o pessoal pelo passado, assim, que vai resgatar um pouco desses gameplays perdidos, assim. Tem no caso eu lembro de uma vez comentar com o Fernando D'André, da Rockhead, uma coisa que eu falei assim, mas esse aqui é um jogo tal, que tem um modo assim, 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 um pouco diferente. Eu lembro que o D'André me olhou assim, deu uma risada de canto e falou,
A gente fez isso com o Guimo em 97. Então, tipo assim, tem coisas muito legais que estão lá atrás, que estão presas desse jogo gaúcho, assim, desse jogo lá de trás. Então aproveita e explica então um pouco como é que vai funcionar esse podcast, o que a gente pretende tirar disso. Eu e o Lucas temos um desafio muito legal. E nós queremos contar essa história. A gente quer trazer os devs, trazer... Eu costumo, e peço toda a licença poética com todo o carinho do mundo aos game designers, eu gosto de chamar às vezes de dev. A gente tem a meta de pegar o pessoal e colocar e contar essa história. Porque é uma história que nós estávamos comentando antes. Ela é uma história muito rica, ela é uma história que ela é muito pioneira em muita coisa. Alguém vai dizer assim, poxa, mas eu estou vendo o podcast da The Jogos e a The Jogos está falando que o Rio Grande do Sul é melhor em tudo. Não é isso, mas a gente tem muita coisa feita antes dos outros. E é uma coisa que é legal, às vezes, até posicionar assim. Parece aquela coisa, por que não me ufano? Não, peraí, é porque realmente tem coisas que foram feitas lá atrás que tem que se colocar. Só que novos devs, pessoas que às vezes entram nas empresas desses criadores que a gente vai conversar aqui, às vezes não tem a dimensão de, tipo, por exemplo, quando a gente vai conversar com os guris da Invent4, que estão, sei lá, 20 e poucos anos na área fazendo jogo, fazendo para a Alemanha, fazendo outras coisas. Então, como é que é? O jogo que fazia captura de movimento em 97, 99. Então, poxa, peraí, tipo, hoje a gente está lá fascinado com o estúdio de mocap. Tá, mas como é que era fazer isso? Então, acho que também o nosso desafio é muito de colocar essa memória pública e acessível para as pessoas. Para que um dev novo possa olhar e dizer assim, poxa, peraí, que legal isso, como é que é? Fizeram isso, mas deixa eu jogar isso, deixa eu ir atrás disso. Então, acho que tem um pouco, como é que é? Prepare-se com o teu chapéu, Lucas, teu chapéu de Indiana Jones, teu chicote, como é que é? A gente vai polir muita coisa, vai encontrar muita coisa, mas acho que isso também tem uma coisa que é interessante, porque é uma história que ela é uma história de um tempo pré-internet, de quando a internet está nascendo, mas que não está na internet. Sim, que é importante contar isso, exatamente, né? Não é bairrismo, não. É história. Exatamente. A gente precisa botar isso, né? Trazer isso para público. Não, e até para que pessoas de outros estados digam, os caras estão fazendo isso, por que eu também não posso fazer? Exato. Acho que esse é um pouco como é que é? Nós queremos isso no fim das contas. Todo mundo ganha com isso, né? Tu contar a história, tu mostrar que as empresas estão recebendo olhares agora, um olhar que, enfim, já tiveram em outros momentos, mas acho que no tamanho que as coisas estão acontecendo agora, muito se deve a uma corrida que muita gente, penou para fazer, sabe? Como é que a gente brinca assim, quando a gente for falar com South Logic e Invent4, por exemplo, aquilo que se dizia assim, eu tenho uma empresa no sul do Brasil ganhando em real, que ela pode fazer um projeto para alguém lá fora. Então, essa coisa de ter uma missão que vai a GDC, vai a feiras fazer o roadshow de vender o talento daqui. É muito engraçado quando a gente olha para o passado e diz assim, não, mas o pessoal faz isso há muito tempo. Então, como é que é? Na época que tem uma empresa de São Paulo que ela vai pagar para uma tecnologia gaúcha, porque é a melhor coisas de uma internet nascendo também, assim. Não, louco isso, cara. E nem só de jogos vivem as pessoas. Eu acho que esse nosso primeiro episódio, eu acho que vai ser interessante também para a galera nos conhecer um pouco mais e além do Pazzi pesquisador, além do Pazzi Indiana Jones de vários chapéus. O que tu gosta? Conta um pouco de ti também, dessa parte pessoal. E depois, então, eu quero ouvir de ti também. Perfeito. Eu brinco assim, que eu vou depois te devolver uma boa. Mas eu brinco assim, como um jogador de muito tempo atrás, os interesses mudam. Então, assim, eu sempre brinco que eu era um jogador, eu mudei meu perfil de jogador com o passar do tempo, quando eu joguei muito, como é que é? Eu ainda tenho ele funcionando, meu Atari fabricado em 85. Então, ele ainda está funcionando. Era um interesse, depois eu dou uma descolada para depois voltar. Eu voltei muito na era do PS2 e agradeço muito ao PS2, porque é o PS2 que vai me ajudar a ir para os Estados Unidos fazer meu pós-doc. Eu sempre gosto de lembrar disso. Quando eu fui até o MIT tentar entender a indústria de jogos americana e como é que era essa questão universidade, empresas e cenário local. E eu sempre conto que
como eu convenci os gringos. Eu mandei um PlayStation 2 desbloqueado e falando, olha, tem toda uma indústria que vocês não sabem que existe. Vamos lá. Aí eu lembro quando eu cheguei para começar meu período de pós-doc no MIT, o pessoal me chamou para o canto e falou assim, olha, a gente tem um problema. Você mandou para a gente um produto que ele não tem nota fiscal, que ele não pode ficar aqui no MIT. Aí eu olhei e falei, tá bom, tipo, ok. Aí tinha um colega meu de pós-doc na época, que era um sueco que estudava Partido Pirata. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você estuda pirataria, né? Estudo. Toma, isso aqui é uma máquina de pirataria. Mas que foi uma forma de fazer com que o público dissesse assim, olha, tem todo um outro olhar do mundo. O mundo é maior do que a indústria europeia, a indústria americana, a indústria japonesa de jogo. Então, a gente tentar capinar um pouco isso. E eu brinco que, para mim, tem um evento no tempo, que é o nascimento da minha filha, que faz reconfigurar todo o meu perfil de jogador. Não só que eu não vou jogar mais algumas coisas, mas que eu vou achar encantamento em outras coisas. Então, assim, a gente estava comentando antes de começar as gravações que, se perguntasse para mim há um tempo atrás qual que é seu jogo favorito, eu provavelmente diria que foi Full Throttle, porque foi uma coisa que eu joguei muito com meu irmão, que foi uma coisa que ficou muito marcada. A gente está instalando kit multimídia, vendo tipo, que isso roda em CD-ROM. Eu diria talvez que foi como é que é a Quackshot do Mega Drive, que a gente morava no interior e eu e uns amigos descobrimos que se a gente apertasse em tal botão, que eram uns desenhos japoneses, ia vir um avião e você podia fazer o mapa, que é a mecânica do Quackshot. Aquela velha coisa, a velha história de todo gamer brasileiro. Tu não sabe falar outro idioma, tu não entende outro idioma que não seja português, mas tu tá jogando o jogo em inglês, tu tá jogando o jogo japonês, tu tá te virando. E uma coisa que a gente brinca, assim, hoje a gente tem os códigos disponíveis. Na época a gente ia para uma banca de revista, abria a revista, tinha 2 segundos para olhar um código de jogo, guardar aquilo, deixar a revista de volta na banca e ir para casa repetindo o código para não esquecer, para chegar em casa e fazer dar certo. Mas hoje eu diria que, por exemplo, o Pluck Squire, o Escudeiro Valente, que saiu agora há pouco, ano passado, para mim é um jogo que eu olhei e falei assim, isso aqui é um jogo que eu gostaria de fazer. Isso aqui é um jogo que eu gostaria de fazer. E aí também quero te ouvir, mas digo assim, também eu fiz 2 jogos aqui para a PUC, 2 jogos através de funding do governo do estado, e eu brinco assim que também foram 2 experiências reveladoras, porque uma coisa é quando você olha para o jogo, outra coisa é quando você cria um jogo. Eu até brinco assim que todo crítico de jogo deveria um dia ir para uma Game Jam e fazer um jogo. Entender que não é um produto tão fácil de fazer. É um produto com muito esforço. Poxa, não é fácil fazer um jogo. Então, assim, eu brinco que são coisas que mudaram a vida e vão compondo quase uma história. E por isso que eu falei, sempre tem uma emoção na jogada. Lucas, como é que é a tua trajetória com o som? O que te marcou e o que tu diz assim, tu falou do Horizon, mas que outros jogos foram te levando e diz assim, peraí, eu acho que eu vou trabalhar com som, eu vou trabalhar com som de jogo. A minha história com o jogo, ela tem 2 momentos assim muito claros, que é transpassada pela talvez a minha grande paixão, tá? Que eu tive a minha primeira fase de gamer e já vou até responder o meu jogo favorito de todos os tempos. Foi quando meu pai chegou em casa com o Mega Drive 2 e uma das fitas que estava junto era o Sonic 2. Sonic 2, para mim, ele foi talvez o jogo que eu mais tenho jogado na minha vida, mais horas. Sabe de cor, porque e ele é um jogo que de tempos em tempos eu gosto de jogar para me lembrar também qual foi a minha primeira estopim de jogo. E ali começou uma fagulha da música, porque a trilha sonora daquele jogo é surreal. Passam-se alguns anos, aos 13 anos ali, tem uma fase que eu abandono um pouco o jogar. Eu fico, acho que até meus 16 anos, dos meus 13 meus 16, meus 17 anos, eu fico uns 3, 4 anos sem jogar absolutamente nada, porque foi um momento em que eu comecei a me envolver com música mesmo, que eu comecei a estudar guitarra, comecei a cair de cabeça nessa outra paixão. E aos 17 anos, 16, 17 anos, ali foi um momento em que eu voltei a descobrir
a paixão pelos jogos e a jogar, assim, tipo... Nesse meio tempo, grandes jogos que, para mim, me marcaram muito, muito. Apesar do Sonic 2 ser meu jogo favorito de todos os tempos, o meu console favorito de todos os tempos é o PlayStation 1, porque eu tenho Metal Gear Solid, que, pô, cinematograficamente foi um jogo Uma experiência que... grande. ele foi o primeiro jogo experiência narrativa que eu sentei e eu, meu Deus, eu tô vivendo um outro tipo de mídia aqui. Castlevania Symphony of the Night também é um que mora demais no meu coração. E daí, mais atualmente, eu descobri que o meu estilo de jogo favorito nessa coisa e minha grande paixão são jogos que têm essa característica mais Metroidvania. Hollow Knight, eu tenho uma paixão artística por ele muito grande. Mas isso, assim, esses jogos, eles... por ser filho de músico, desde o Sonic 2, eu sempre me interessei... veio esse interesse por música. E a partir do momento em que o Horizon Chase chegou na minha mão, ali eu fui vendo assim, não, cara, eu posso trabalhar com isso mesmo. Eu posso estar envolvido na produção disso. E ali foi o momento em que teve essa virada que me veio a paixão de juntar a música e o jogo. Que agora eu estou tentando trazer meu terceiro elemento, porque daí a gente teve a pandemia e eu descobri uma terceira grande paixão na minha vida, que é a gastronomia. Amo cozinhar. Tem uma coisa muito louca, eu quero ainda, de algum jeito, misturar essas três coisas ao mesmo tempo. Vai fazer vai fazer um jogo baseado em ritmo de gastronomia, entende? Sei lá, um jogo que tu tem que amassar uma massa num tempo específico. Não sei, algum dia alguma coisa vai surgir. Mas é isso, cara. Eu achei que tu ia falar, como é que é? Tu falou do PS1, eu achei que tu ia falar do Crash. Não, Crash... É que... Aí tá. Vamos voltar... Tem um momento, tá? Nessa minha final da infância, como o meu pai sempre esteve envolvido com tecnologias, eu tive desde muito cedo em casa um computador. Uma das coisas que eu mais amava era as revistas que vinham com demos infinitas e tudo mais. E uma dessas veio com um exemplar do Croc. Então, eu não fui um cara do Crash. Eu fui um cara do Croc, do Rayman. Grande Raimundo. Então, esses jogos me marcaram muito, assim, daí já no PC mesmo, assim. Eu dou muita risada, porque às vezes quando a gente conversa com um gringo e você fala do mercado brasileiro, tipo, a gente diz assim, olha, no Brasil, durante uma época de, sei lá, de 87, 88 até 91, por aí, Alex Kidd era muito maior do que Mario. E aí as pessoas olham e dizem assim, até gringo fala assim, não, como assim Alex Kidd? Tipo, não, era um personagem da SEGA, tipo, não existia reinado de Mario. O reinado de Mario é Super Nintendo em diante. Então, essas coisas pitorescas, agora que você falou do PS1, o pessoal não imagina a diferença que era poder usar o save game no PS1. Eu sei bem, porque até fui catar algumas coisas lá em casa e encontrei um caderninho que tinha uns password para justamente tipo, o save game analógico da coisa ali. Mas até tu tocou nesse assunto do Mario. Eu tinha um amigo, eu tinha o Mega Drive e um amigo meu tinha o Super Nintendo. Então a gente ia direto um jogar na casa do outro e ficava... E eu vou ter que fazer uma confissão. Tu gostava mais do Super Mario? Não, eu nunca consegui gostar muito do Mario, porque eu sempre achei ele muito lento. Claro, tu foi criado Porque eu fui criado a Sonic. E dá mais o 2.
Então, é uma confissão já no primeiro episódio. O cara já solta uma bomba dessa, é meio complicado, né? Mas como é que é? Um era a bala de venda da questão gráfica, da questão de como o Super Nintendo conseguia gerar camadas de cores, e o outro era a SEGA dizendo como é que é. Aqui tem a música melhor, aquela coisa que o mercado brasileiro não deixa fazer, mas o mercado americano deixava fazer. A regra publicitária brasileira veda. Você não pode comparar produtos que você pode fazer nos Estados Unidos. Então, como é que é a história do Sega does, o Nintendo don't. Então, tipo, a Sega mais rápida. Não. É que esse é um problema. Como eu também fui criado à base de Mega Drive, então isso é um problema muito complicado. Tem que segurar essa como é que é. Como é que você justifica em casa que você tem... Como é que você precisa comprar um quarto Mega Drive? É uma coisa muito complicada, assim. Bom saber que estou num ambiente seguro. Mas isso é uma coisa que também a gente vai falar nos episódios, que assim, isso envolve muito uma questão econômica, que era o hardware que a gente tinha acessível na época, que eram os jogos que a gente tinha acessíveis na época. A gente é feio, mas isso faz parte também da nossa evolução de como nós crescemos com uma indústria que ela era conivente com a pirataria, e o nosso próprio desafio é de passar também a olhar e falar, pô, peraí, não, mas agora eu preciso que isso aqui seja daqui, eu preciso ajudar a indústria daqui. Então, assim, era o que a gente tinha para o momento. Uhum. E quando a gente olha como é que era, o cartucho que vinha com uma label toda... Mas colocou, rodou, foi embora. Então, deu certo, tá exatamente. Lindo. Como é que é? O cartucho não vai estragar o seu videogame... Não, mas os cartuchos continuam até hoje. Tipo, dá então, 2 assopradas ali, tá funcionando. Que é o grande mito, porque na verdade a soprada prejudica pra caramba. Mas acho que tem um outro ponto também que tu falou, assim, que a gente vai olhar muito pra... A gente começa falando com a Softlogic, depois a gente fala mais disso. A gente olha para a Invent4 e olha para algumas outras empresas. Ele é um mercado que ele também começa muito pelo PC, porque era onde eu tinha oportunidade de entrar nesse mercado. A gente olha para o PC como é que é. A gente fala de um mundo de consoles que eu precisava de um dev kit, que eu não tinha acesso para poder fazer isso. Era um outro mundo, uma outra realidade. E o PC, aquela velha história, como é que é? Eu salvo meu disco, te entrego uns flops de 13,5, tá, que hoje o pessoal nem sabe mais o que é 13,5. É o botão de salvar. Exatamente, é o botão de salvar. Exatamente. Eu tava dando risada porque esses tempos uma amiga minha colocou um jogo educativo na rua e ela colocou uma build de Mac. E aí eu baixei, fui instalar. E aí ele não deixava porque eu não conseguia desabilitar por nenhuma cargas d'água, aquela coisa que é... Como é que é? Você não pode instalar softwares de desenvolvedores desconhecidos. Aí você diz assim, poxa, peraí um pouquinho, mas isso é a natureza do PC. Então, quando a gente for falar nesse começo de conversa, a gente vai falar muito de PC, para depois chegar na própria história de console e de mobile. Mas isso são outros, como é que é? São desdobramentos. O mobile ainda nem existe, ou como é que é? O mobile ainda é um tijorola que a gente... nesse momento, assim, de começo de conversa. Exato. Como é que é? Tem o jogo da... não tinha nem jogo da cobrinha. Sim, porque era os Motorola tijolão, era só os números, só para ligar mesmo. Só para ligar mesmo. Como é que aquele Motorola que, tipo, tu tem que memorizar em qual número foi o último que tu colocou na memória? Porque se tu colocar, ele sobrescreve. Então, tipo, nem jogo da cobrinha tinha. Exatamente. Lucas, a gente tem uma primeira conversa que a gente tem combinada com o pessoal da Softlogic, né? Exatamente. A gente vai ter... a gente vai ter uma série de convidados para a gente bater um papo bem informal também, para contar isso. Nossos primeiros convidados vão ser da Softlogic, já em seguidinha aí. Também a gente está num limbo de espaço-tempo. Como é que você tira os devs do seu ofício de dev? E isso também é um problema, um bom problema. E acho que o legal da Softlogic, assim, a gente vai ter... A Softlogic vai ser uma conversa que a gente vai dançar em nomes de empresa. Porque a Softlogic, spoiler do que vem adiante, a Softlogic começa como Jack in the Box, daí eles têm que mudar o nome, tomam um cease and desist, aí vira Softlogic, aí depois vira UBI. Quando a gente fala como é que é,
todo o movimento, por exemplo, da Epic vir e incorporar a Quiris ao portfólio dela de empresas. A gente viu isso lá atrás com a UBI, ali em 2009, quando a UBI vem e compra a SouthLogic, e que depois vai gerar... Esses são aqueles momentos que nós mesmos precisamos falar com calma para não errar. E que vai depois, os guris acabam saindo da UBI, acabam fundando a Rockhead, que já é história de Starlight Adventures, que já é outra história mais rica. Ali eu acho que tranca a nossa história. Ali é onde a gente vai parar de parar. Porque é uma coisa muito interessante. A SouthLogic talvez seja... SouthLogic e Invent4 talvez sejam as duas primeiras empresas de jogos daqui. Que, tipo, não são empresas de software que vão fazer outras coisas, mas não, são empresas de jogos que vão começar focadas, fazendo em jogo. Então aqui tem uma mudança muito... É quando a gente começa a dizer assim, não, peraí, o que é o teu coração? O que você trabalha? Eu trabalho fazendo jogo. E como é que é? 2025 é tranquilo falar isso. Agora, 1995, como eu conheço o D'André e o Christian, então eu já sei de algumas coisas que a gente vai puxar com eles. Mas era aquelas coisas de um mundo onde era quase um feito. Você diz assim, olha, ele trabalha com jogo. E como é que é? Aí eu, como jornalista, o outro chapéu, eu posso rir e falar assim, quando meus colegas também falavam assim, mas Lucas, você trabalha com jogos? Então você se diverte, você não trabalha. Não, isso não tem nada a ver. Tem um ditado, eu acho ele errado, tá? Mas é aquela coisa, né? Trabalha com o que você ama e você não amará mais nada na vida, né? Eu acho isso meio errado porque, enfim, eu trabalho com duas coisas que eu amo muito e sigo amando, mas é louco se pensar nisso. Eu lembro de várias vezes assim, quando veio entrevistar assim, mas você se diverte, então você não trabalha. Não, acho que o que um game designer menos faz é se divertir jogando, porque ele... Como é que é? Pode ser um jogo antigo, pode ser um jogo novo, pode ser uma demo. Tu vai estar olhando com tua lente de Tu tá analisando, tu tá pensando no trabalho. Tu tá olhando, tipo, não, mas isso aqui usou um código de cor aqui para driblar tal coisa, mas a cabeça da gente é diferente. E acho que uma das coisas que a gente pode dizer assim, acho que pro nosso público a gente vai querer que a sua cabeça também fique um pouquinho diferente. Acho que o objetivo final que a gente quer alcançar isso, além de contar essa linha do tempo, contar essa história e ter esse documento histórico, que isso acaba sendo um documento histórico, né? Como a gente estava brincando antes, é uma história muito oral, muito sem registro. Que os registros eu não tenho como emular. Exato. Então, acho que o objetivo final vai ser trazer isso para o grande público, isso ficar acessível e, quem sabe, influenciar muita gente também a embarcar nessa. Não, e a embarcar nessa Exato. também, né? Olhar diferente e embarcar nessa, porque é um mercado que tem espaço para todas as atividades. Para todas as atividades. E é um mercado maravilhoso, assim. Quando está inserido, ainda mais falando dessa coisa do cooperativismo que a gente tem entre nós, entre as empresas, tudo, é um mercado muito bom de estar inserido nisso. Pô, é muito legal, é amigo para tudo que é lado, sabe? Tipo, joga junto. Tá todo mundo jogando junto, tá todo mundo trocando ideia, tá todo mundo, sabe, se ajudando. Enfim. Então, assim, como é que a gente pode dizer assim? É quase uma estrada que ela vai começar com essas empresas. Ela depois vai chegar na década de 2010 com a AD Jogos, que a gente vai falar mais adiante, e que vai chegar um pouquinho antes da pandemia ali com o projeto Game RS e que vai terminar no cluster de jogos do Rio Grande do Sul. É essa estrada que a gente vai andar? Essa é a estrada que a gente pretende chegar num destino. Eu estou desenhando aqui como é que é. Vamos olhar para esse passado, vamos como é que é, vamos tirar o pó, vamos rodar os emuladores, vamos ver uns gameplay diferentes. Vamos embarcar num mundo diferente aí. Como é que é, um mundo que precisava de flash. Um mundo mais retrô, um mundo... Como é que é, um mundo que precisava de DOS para rodar jogo. Um mundo que um instalador não era tu só ir na biblioteca e baixar, mas era justamente tu precisava de 16 discos e ficar trocando aquela... Como é que é, os 11 discos do Word.
Eu nunca vou me esquecer uma vez que um primo meu chegou na casa do meu avô com 32 disquetes. Era um Windows e um Office. Não, para instalar um Mugen, que é um jogo... Criador de jogo. Criador de jogo de luta ali, e que ele tinha um monte de personagens. Ele chegou com 36. Aqueles bolões assim. Que era caixas e caixas. Meu Deus do céu. Mas tem esse lado é divertido também, né? Agora tu falou, lembrei pra gente fechar num alto nível como é que é. Primeiro, o Secret of Monkey Island, que... Como é que tu chegava a um jogo de exploração, um jogo de pirata, então você tem que explorar o ambiente, um point and click, e chega aquela hora que você está procurando o tesouro no meio, ele pede como é que é, coloque o disquete 12 e dê enter. E não existe disquete 12. E aquilo ali era os devs te sacaneando, já mídia material. Já trolando desde cedo. Lucas, então, sempre lembrando, como é que é? Para acompanhar também o trabalho da AD Jogos, tem as redes sociais da AD Jogos, as redes sociais do Cluster também, onde todas as novidades das empresas daqui sempre vão ser postadas, né? Aproveitem que vocês estão aí, já entrem nas redes sociais da AD Jogos, do Cluster, das empresas que vão estar aqui, das empresas que estão aqui. É um universo também que está se comunicando direto nesse mundo das redes sociais, então... Nos sigam, nos acompanhem, nos compartilhem, porque isso ajuda muito a gente levar para frente o projeto e a gente conseguir chegar nesse objetivo final, que é mostrar para as pessoas esse universo. Mostrar para as pessoas como é que isso aqui surgiu e por que vale a pena a gente falar disso. Boa, pra caramba, pra caramba. Lucas, vamos para... Então, como é que é? Prepara que vai ser massa. Prepara, vão ser encontros emocionantes. Traremos flops e afins. Valeu, gente. Obrigadão. Podcast Game RS. Realização AD Jogos Rio Grande do Sul. Apoio Cluster Game RS, Fapergs, Famecos PUC Rio Grande do Sul, Estúdio ProHub, Radioativa Game Sounds, Berro Motion e Criativitas Studio.